nome é Sara Campos, eu moro no Canadá, atuei muitos anos como designer gráfico. Hoje em dia eu sou dona de casa e faço homeschool com os meus filhos profissionalmente. A minha história, então, ela começa quando, aos 25 anos, hoje eu tenho 37, eu fui diagnosticada com artrite reumatoide. Levou alguns anos, na verdade, para que eu entendesse que eu precisava mudar a minha dieta, né? E isso só aconteceu quando eu percebi que a doença estava me comendo viva. Eu estava perdendo os meus movimentos rapidamente, estava tendo crises de inflamação que me deixavam completamente imóvel numa cama. Eu precisava da ajuda do meu marido para escovar os meus dentes, para me vestir, para me levantar. Até para me limpar no banheiro era difícil. Então eu pensei, eu preciso encontrar uma alternativa para estabilizar esse quadro. A forma como o corpo lida com a inflamação da artrite ele elimina a inflamação das articulações, calcificando essas articulações. Então a gente perde o movimento. Hoje eu não tenho mais o movimento dos punhos. Aqui eu ainda tenho um pouquinho, mas aqui eu não tenho nada mais. Tá completamente calcificada essa articulação. Inclusive minha mão começou a entortar depois de alguns anos. Mas isso aconteceu com o tempo. A cada ano eu fui perdendo 30% de uma articulação, 30% da outra, e isso me dava um desespero de viver. Eu queria que minha vida parasse, porque eu sabia que cada dia mais eu estava caminhando para maiores e mais significativas perdas de articulação. Até que chegou num ponto que eu já tinha perdido completamente o movimento das mãos e meus movimentos nos pés estavam bem afetados, joelhos e quadris, e eu pensei, eu não posso parar de andar. Eu não posso parar de andar. Chega. Eu preciso dar um basta nisso. Eu sabia do crudivorismo. Uma amiga querida já havia me apresentado o Dr. Coraça anos antes, nessa minha jornada de cura. E eu pensava que seria muito desafiador implementar uma alimentação 100% crua na minha vida. Mas, porque eu já houvera sido apresentado ao Dr. Coraça, já estava consumindo o conteúdo gratuito que ele disponibiliza na internet, eu já estava familiarizada com alguns conceitos. Eu fiquei ali mais uns 3 meses amadurecendo aquela ideia, me acostumando com aquela ideia, postergando aquela ideia do crudivorismo. Eu tinha muito medo de não dar certo, de me decepcionar como todas as outras dietas que eu já tinha testado antes. E eu pensei, que o crudivorismo vai ser a mesma coisa, mais uma dieta que eu vou testar e vai falhar. Mas a evidência científica era muito forte, muito convincente. Eu creio na Bíblia e o fato de que a dieta crua é mencionada na Bíblia, né, no ato da criação, quando Deus cria o homem, ele está registrado na Bíblia, que ele preparou as frutas e vegetais para o consumo humano, aquilo também era um apelo muito forte. Eu pensei, não é possível, isso tem que dar certo. Com um empurrãozinho de uma nova crise de inflamação por ocasião do outono, eu iniciei o crudivorismo. Contudo, as dores e a falta de mobilidade me fez voltar a tomar um remédio imunossupressor, e aí a médica me passou a dose mais alta, o metotrexate, e isso causou uma intoxicação gastrointestinal severa, que ninguém identificou, muito menos eu, nem nenhum dos médicos que me atendeu ali durante aquele processo. Não, então estava sendo um desafio ali, eu não conseguia entender por que eu não saía do lugar com a dieta crua, e porque eu estava passando porque eu estava tendo esses sintomas de náusea e tudo, eu acabei ignorando o plano alimentar do Dr. Coraça e eu comia só frutas. Muita fruta, muita fruta, muita fruta, muita fruta. Acompanhando aquilo tudo, essa mesma amiga do Brasil que havia me apresentado o Dr. Coraça, ela me mandou todos os livros dele a fim de que eu conseguisse entender o que estava acontecendo. E eu li aqui o Dr. Coraça, ele dá uma recomendação, né, que a gente precisa comer 500 gramas de folhas verdes ou vegetais crucíferos e 500 gramas de frutas vegetais para ter uma nutrição completa e adequada. Especialmente, tem uma outra frase no livro que ele diz assim, que pessoas doentes precisam comer uma grande quantidade de vegetais para sua restauração. Nossa, aquilo ali, eu pensei, é isso que eu tava buscando, é isso que eu tô precisando, eu tô comendo muita fruta. Então, eu aumentei a ingestão de vegetais. Em 8 semanas, em 60 dias,
eu estava em remissão da artrite reumatoide. Depois que eu entrei em remissão, e isso acontece com todo mundo, eu fiquei super feliz, eu pensei, agora eu tô livre da doença, posso comer o que eu quiser, e aí, resultado, comi o que eu quis e a doença voltou. Imagina que eu tava comendo comida crua há 8 meses e voltei a comer as comidas cozidas, inclusive voltei para os derivados animais. A inflamação voltou com tudo. Aí, em setembro daquele ano, 2022, né, já estamos em 2022, eu voltei a praticar alimentação crua de segunda a sexta e a minha saúde se restaurou novamente, eu entrei em remissão novamente. Contudo, voltei a introduzir os cozidos, só que eu fiquei muito estável, só que quando veio o outono de 2023, de 2022, eu ainda tive crise de inflamação, mesmo com essa dieta. Então, eu pensei, para mim não tem alternativa, tem que ser o crudivorismo. E aí, em janeiro desse ano, desse ano que passou, 2023, eu decidi praticar 100% crudivorismo. E foi o primeiro ano em 12 anos, desde que eu tenho o diagnóstico de artrite reumatoide, que eu não tive nenhuma recaída, não tive nenhuma crise de inflamação. E eu tô muito feliz com isso. Antes, como eu disse a você no início do vídeo, eu olhava para o futuro sem esperança, com medo. Eu me imaginava numa cama, em estado vegetativo, completamente paralisada e precisando de uma empregada, alguém na minha casa para cuidar dos meus filhos, para atender as necessidades do meu marido. E eu ficava imaginando o impacto que aquilo ia ter na formação dos meus filhos e no meu casamento, que é a base da minha vida, é a minha família. O medo desse quadro me levou a buscar a solução mais radical, que na verdade é a ideal, a melhor de todas, e eu me arrependo hoje de não ter me tornado crudivorista antes. As pessoas às vezes perguntam se eu não sinto falta de comer arroz cozido, e de fato eu sinto, né? Aqui e acolá eu sinto falta. Mas o meu arrependimento não tem nada a ver com não comer chocolates, não comer frituras. O meu arrependimento é de não ter praticado o crudivorismo antes. Vendo o poder curativo do crudivorismo no meu corpo e na minha mente, eu fico pensando o que poderia ter sido da minha vida nessa década em que eu dei murro em ponta de faca, testando uma infinidade de coisas que não tinha nada a ver com a dieta crua. E por que de certa forma eu me culpo? Porque eu sabia do crudivorismo. Antes de receber o diagnóstico da artrite, eu já sabia da existência do crudivorismo. Mas a minha teimosia levou às perdas das minhas articulações, e a minha esperança é que isso não aconteça com você. Tome a sua decisão, você não vai se arrepender. Quando você estiver livre, completamente livre dos seus sintomas, você não vai ficar pensando na costela, no queijo coalho assado, sei lá o que você gosta de comer. Você vai pensar, por que eu não fiz isso antes e não resgatei a minha vida antes? Porque não é só a liberdade dos sintomas e um corpo plenamente funcionando, mas é a mente estável. As minhas emoções sempre estiveram à flor da pele, sempre oscilaram muito. Eu sempre tive muitos distúrbios emocionais. E depois do crudivorismo, isso acabou. Então, eu experimentei níveis profundos de cura física e mental. Traumas que me aprisionavam, bloqueios mentais que me impediram de avançar na minha carreira no passado. Hoje, quando eu lembro, eu dou risada. Coisas que me davam pavor. Hoje eu penso, eu fico, não acredito que eu perdi tantas oportunidades na vida, porque a minha mente era completamente instável. Então, o benefício que eu recebi não é só o corpo funcionando mecanicamente, mas é um desempenho mental que eu nunca tive. E isso não tem preço que pague. Durmo cedo, hoje eu desfruto de uma vida, eu considero uma vida plena. É uma vida não livre do sintoma, mas livre do medo que a doença traz. O medo de você perder tudo que você conquistou, de você acabar numa cama ou de você acabar no cemitério. Não ter mais esse medo todos os dias quando eu acordo vale qualquer sacrifício. Você hoje só consegue olhar para as coisas que você gosta de comer, que estão associados a memórias afetivas, e você vai perder. Mas você não tem ideia do universo
de coisas boas que você vai receber se você abrir mão dessa dieta que tá te matando por uma que vai te dar uma vida que você nem consegue imaginar. Então, eu recomendo fortemente que você faça a sua decisão o quanto antes. Como eu disse a você, o seu único arrependimento depois vai ser: por que que eu não fiz isso antes?